Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola Bíblica Online. É com muita alegria que nós queremos saudar você, professor de Escola Bíblica, superintendente, Escola Bíblica Dominical, professor de uma forma geral, você que trabalha com a área da pedagogia, da metodologia do ensino bíblico. Sejam todos bem-vindos ao canal, ao nosso Facebook, para a nossa aula online acerca da nossa revista dominical de Escola Bíblica. Nós estamos tratando acerca do verdadeiro pentecostalismo e hoje estaremos estudando a 8ª lição, que compreende o quadro curricular das nossas aulas e que tem por título Comprometidos com a Palavra. Comprometidos com a Palavra de Deus. Então nós queremos louvar a Deus por sua vida, queremos interceder pela sua casa, sua família e convidar você a convidar mais alguém para estar conosco, participarmos juntos desse grande momento tão especial que o Senhor tem nos preparado todas as segundas-feiras para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Portanto, queremos abraçar desde já você que tem esperado e aguardado a nossa agenda de todas as segundas-feiras. Deus o abençoe, Deus continue prosperando os seus caminhos. Comprometidos com a Palavra de Deus é a nossa lição de hoje, certo? Comprometidos com a Palavra de Deus. É certo que a gente entende que fundamentos existem para regrar toda uma série de processos que funcionam em torno de alguns métodos estabelecidos. Portanto, o fundamento ele é posto para que se edifique sobre ele. Todo fundamento é colocado, todo fundamento é erguido para que obras venham a ser edificadas sobre o fundamento. Paulo já disse que, como um sábio arquiteto, ele pôs o fundamento da doutrina bíblica e fez isso segundo a graça, segundo a sabedoria e segundo a doutrina de que aqueles que viessem a edificar sobre o fundamento tivesse a praticidade, tivesse a orientação de como edificar sobre ele. Portanto, comprometidos com a palavra de Deus. Fundamento serve para regrar, para ditar regras, para nortear processos a serem desenvolvidos sobre ele. E um dos fundamentos para a vida cristã, para o pentecostalismo, segundo a nossa fé própria, para a vida de servo de Deus, um dos fundamentos é a palavra de Deus. A palavra de Deus que por meio dela gera a profecia, por meio da profecia produz as escrituras e por meio das escrituras surge a doutrina ou as doutrinas do cristianismo. Então você percebe que tudo parte do que Deus fala. Sob o que Deus fala, se processa aquilo que é escrito, aquilo que é profetizado e aquilo que é ensinado como doutrina. E a lição de hoje trata justamente de um dos fundamentos da nossa fé, que é a palavra de Deus, que é o que Deus fala, o verbo proveniente de Deus, a expressão da palavra de Deus. E esta palavra, que compreende na vontade de Deus, na pessoa de Deus e no poder de Deus, foi revelada, inspirada, iluminada a homens que, pelo Espírito Santo, separado por ele, escreveram as Escrituras, escreveram o que está escrito, escreveram o que para nós compreende aquilo que é a Escritura, profecia e revelação de Deus para nossas vidas com base na sua vontade. Portanto, comprometidos com a palavra de Deus. É o fundamento, um dos fundamentos que nós devemos nos comprometermos é com a palavra de Deus, certo? E comprometidos com a palavra de Deus, nós estaremos nos comprometendo, ou deve assim ser, com as Escrituras Sagradas, certo? A doutrina bíblica que está nas Escrituras, ela tem como base a vontade de Deus. Paulo disse que o fundamento da doutrina foi posto não por vontade própria, mas com base nos ensinos, né, da revelação de Deus. Então,
a nossa lição hoje, ela trata disso, comprometidos com a palavra de Deus. E eu destaco aqui no texto áureo, no texto base, né, da leitura bíblica em classe, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Então aqui está a regra tríplice de toda a Escritura, de toda a expressão escriturística da vontade da palavra de Deus, no qual o autor vem dizendo que nós devemos nos comprometer com ela. Primeiro, Pedro diz que as Escrituras tratam primeiro da profecia, da interpretação e da inspiração. Ele disse, nenhuma profecia da Escritura, nenhuma interpretação da Escritura e nenhuma inspiração da Escritura. Acerca da Escritura, ele fala da profecia. Acerca da Escritura, ele fala da interpretação. E acerca da Escritura, ele fala da inspiração. Sobre a Escritura profética, ele diz que a primazia de sua profecia deve ser sabidamente que não procede de homem, mas de Deus. Acerca da interpretação da Escritura, ele ensina que não é de particular, né, proveniente ou de particular subjetividade. Não. Certo? E acerca da inspiração, ele diz que não é humana, mas do Espírito Santo. Então, com base nessas três verdades aqui, que fundamenta a palavra de Deus, que é o quê? A profecia das Escrituras, a interpretação das Escrituras e a inspiração das Escrituras, são elementos fundamentais para que por meio das Escrituras nós venhamos a conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus tem nos falado, conhecer aquilo que através das letras, através dos textos, possamos aqui extrair a palavra que Deus tem para nos falar. E quando a gente fala aqui a palavra, a gente norteia entre dois elementos aqui. Primeiro, a palavra como a linguagem escrita e a palavra como o sentido do que foi dito. Tá? A palavra como linguagem escrita e a palavra no sentido do que foi dito. É aquela história de o que Deus quis dizer com o que ele falou. O que Deus quis dizer com o que ele escreveu. Então nós ouvimos muitas vezes a palavra, ouvimos a voz, mas o interesse em saber o que Deus quis dizer com aquilo é que nos falta essa diligência, é que nos falta esse interesse de saber o que Deus quis dizer com aquilo. E é aí onde Pedro diz que essa busca pela interpretação, ela não é de particular ordenança humana, mas o Espírito Santo que inspira acerca de sua profecia, revela a sua vontade e nos torna conhecedores, né, por meio das Escrituras, acerca do querer, né, acerca da vontade do Senhor. Então, comprometidos com a palavra de Deus. É a nossa lição de hoje. Nós estamos estudando acerca do verdadeiro pentecostalismo. E o pentecostalismo verdadeiro é aquele que é comprometido com a palavra de Deus. E torno a dizer, quando falamos da palavra de Deus, a gente refere-se àquilo que oriunda, nasce, produz profecia, escritura e interpretação. Tá? Não confunda essas quatro naturezas aqui. A palavra, a profecia, a escritura e a interpretação. Isso aqui gira em torno de quatro elementos que Deus, na sua pessoa e no seu poder, por livre soberania, ele decide revelar a quem ele quer. Então, tudo parte, certo, da vontade de Deus, que gera a palavra de Deus, produzindo a profecia, certo? E confeccionando, no sentido da palavra, certo? Aquilo que a gente entende por escritura, certo? Então, esse termo comprometimento é prometer-se junto a um propósito, tá? Comprometer é prometer
junto a um propósito. E o propósito qual é? A palavra de Deus. Comprometido com a palavra de Deus é ser prometido em aliança à obediência, ao conhecimento, à praticidade, certo? A vivência da Escritura, certo? A vivência da palavra escrita e a compreensão do que sentido o que está escrito quer nos dizer. Que tipo de sentido o que está escrito quer nos ensinar. Então, é aqui que nós vamos, a partir de agora, estudar a palavra de Deus. Pois bem, nós somos apegados à palavra de Deus, a introdução diz, buscamos a orientação do Espírito Santo que nos ajuda a interpretar as Escrituras. Somos apegados à palavra de Deus. E apegado aqui você entende por dependentes da palavra de Deus. Aquilo que atrai. Nós somos atraídos pela palavra de Deus. O sentido de apegado é ser atraído. E atraído por uma graça que ela torna-se a ser irresistível acerca de aquele a quem ela alcança. Aquele a quem a graça do Senhor alcança, ele não resiste, certo? Ele é atraído por essa graça a entender, a querer compreender o que está escrito na palavra que foi revelada, ou o que foi revelado na palavra que está escrito. Ela lê a palavra e ele procura agora entender o que foi revelado naquilo que está escrito. Porque na revelação do que está escrito está a palavra de Deus que foi produzida pela vontade de Deus. Então, Bíblia não é uma literatura simples. Bíblia não é uma literatura comum em que qualquer pessoa que tem a habilidade para ler a compreende. Não. A Bíblia vai muito mais além do que escrituras, certo? A escritura é o estágio final de uma produção extremamente espiritual, que começa com a vontade de Deus nas regiões celestiais, passa pela inspiração, revelação e iluminação do próprio Deus sobre homens que ele mesmo escolheu para que revelasse o seu propósito, a sua vontade e as suas profecias, certo? E destinou esses homens a uma intimidade e a uma autoridade para poder escrever. Então, Bíblia, certo? É algo a ser compreendido à luz dos olhos de Deus e não da nossa compreensão humana. Então, vamos estudar a relação pentecostal, essa relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. É isso que nós vamos ver aqui como principal norte aqui, é estudar esse relacionamento, essa relação dos pentecostais clássicos, ou os pentecostais que têm como modelo, tá, de historicidade, praticidade, certo? E vivência, conhecimento, o pentecostalismo clássico, não o pentecostalismo moderno, não o pentecostalismo atualizado, né? Mas o clássico. O que é a ideia de algo clássico? É algo que, na sua concepção, marca através do seu tradicionalismo, certo? Algo incomum a ele, algo que não existe igual a ele. Existe o clássico da música, o clássico esportivo, ou seja, é o tipo de realização que quem olha diz, não, igual a este não tem nenhum outro. Então, a relação entre o pentecostalismo clássico que se deu, certo, a partir do dia de Pentecostes e que nasce ali um povo que passou a crer numa doutrina, certo, paralela à doutrina que havia sido estabelecida pelo falso cristianismo da época, certo, e pela a ideia romanista do que seria a religião verdadeira, nasce esse protagonismo do pentecostalismo que vem trazendo uma nova ideia de filosofia para todos aqueles que viessem a seguir aquilo que foi deixado por Jesus, com base numa experiência que havia sido produzida naquele dia de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, e junto com ele, pelo menos 3 sinais que chamaram a atenção. 2 sinais chamaram a atenção dos que estavam dentro daquele lugar, e 1 chamou a atenção dos que estavam fora. Os 2 sinais que chamaram a atenção de quem estava dentro eram as línguas sendo vistas como de fogo, repartidas entre eles,
e o vento que enchia toda a casa. Foram os dois sinais que se viam dentro do cenáculo que estavam ali. Isso implica dizer que esses dois sinais não foram vistos pelos que estavam fora, porque eram próprios de quem tinha Jesus e de quem havia sido chamado por ele para iniciar, principiar, certo? E comissionar uma nova identidade e realização da igreja, que seria a obra missionária. O pentecostalismo ele é ligado diretamente à obra missionária. E aí, começa aqui com essas manifestações sinalizadas, o que haveria de ser o início da igreja produtora, da igreja reprodutiva, certo? Então, a ideia de pentecostal, certo? O que nasce ali naquele dia não foi o batismo com o Espírito Santo. O que nasce ali, a princípio, foi o advento do Espírito Santo sobre aqueles homens, que o capacitaram para servir ao Senhor em seus dons, em suas operações, em sua missão, certo? E a partir desse chamamento, desse comissionamento, houve uma evidência de línguas estranhas e passaram a ser conhecidas pelos que estavam juntos, certo? A xenolária em língua original, que era uma língua materna, vista e conhecida por todos eles. Então, o que aconteceu naquele dia não foi um batismo com o Espírito Santo que viesse a ser um tipo de prerrogativa capacitadora e, certo, condicionadora para se fazer a obra de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo não condiciona o homem a fazer a obra de Deus, não condiciona o homem a ser cheio do Espírito Santo e não condiciona o homem a ser salvo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência produzida como sinalização naquele dia por parte daqueles que creram, tá? Mas o que capacitou aqueles homens a serem usados nos dons, a serem chamados por Deus, foi a salvação, agora habitada no Espírito Santo, que agora estariam presentes na vida de cada um deles, ok? Para depois não surgir a história de dizer, não, se eu não sou batizado pelo Espírito Santo, eu não posso ser usado nos dons, eu não posso manifestar os dons na minha vida, Deus não vai me usar, porque o sentido do que aconteceu no dia de Pentecostes não foi o batismo do Espírito Santo, mas o derramamento do Espírito, é diferente. Não confunda batismo com o Espírito Santo com o derramamento do Espírito profetizado por Joel, que já havia acontecido antes, e que Pedro reenfatizou isso, né, naquele dia, com agora uma nova roupagem do cristianismo, certo? E que o que preparou o homem para o serviço cristão não é o batismo com o Espírito Santo, certo? É o batismo no Espírito Santo, que é a aceitação do homem a Cristo e esse Espírito passando a habitar nele, capacitando para fazer a obra do Senhor, certo? Então, a autoridade da Bíblia é o primeiro ponto que nós percebemos aqui. A autoridade da Bíblia. Herdamos dos reformadores, tá? Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido só as Escrituras. Um dos 5 solos que Martinho Lutero, no ano de 1500, no castelo de Wittenberg, Alemanha, né, prega ali as suas 96 teses, alegando uma nova roupagem para aquilo que era doutrina, né, da salvação, doutrina do pecado, para aqueles que governavam a igreja no presente século, certo? De então. E aí, Martinho prega essa mensagem, trazendo a seguinte conclusão, que nada mais além das Escrituras era necessário para que o homem vivesse por fé, em santidade e em obediência, servindo ao Senhor com verdade. Ele entendeu isso, absolveu isso e ensinou que só as Escrituras, certo? Então, a nossa regra de fé, né, ela declara que nós cremos e professamos e ensinamos a Bíblia Sagrada, certo? Que é a palavra de Deus. Nós cremos, professamos e ensinamos. Cremos por fé, acreditando no que cremos. Professamos, certo? É diferente de profetizamos. Professar é confessar o que profetizamos, certo? Isso é a ideia de professar. É confessar o que profetizamos. Então nós, além de profetizarmos acerca da Bíblia, nós confessamos essa profecia.
nós não fugimos, não nos acovardamos dela. Antes confirmamos que o que estamos profetizando por fé e por livre confissão de aceitação e de responsabilidade teológica, escriturística, espiritual e bíblica. Porque é nessas 4 lentes que nós avaliamos o que nós chamamos de palavra de Deus. Tá? Teologia bíblica, sistemática, espiritual e, certo? Analisando aqui a profecia da revelação de Deus, ok? Então, nós cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Única revelação escrita de Deus. Deus não revelou outros textos a não ser o que estão escritos aqui. Deus não revelou outros livros, por mais que se tenha nas bibliotecas, nas internets, Deus não revelou nenhum outro a não ser esses cerca de 40 homens que, buscando da parte de Deus, certo? Foram usados para escrever, né, a Bíblia Sagrada, o que nós temos hoje como um conjunto de livros, certo? Escrita para a humanidade, que o Senhor Jesus Cristo chamou de Escrituras Sagradas, palavra de Deus, conforme Marcos 7,13. Os livros da Bíblia foram produzidos por inspiração divina. 2 Timóteo 3,16, não está lá escrito? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é divinamente inspirada. As Escrituras, elas não são divinas, elas são divinamente inspiradas. Não confunda, divindade só se aplica ao ser de Deus e nada mais do que Deus produza. Nada do que Deus vai produzir está na ordem da divindade. Divindade só Ele. Ele somente é Deus. Só a Ele devemos culto e nada mais das suas obras. Certo? Tudo que Deus faz, tudo que Deus entregou para governo humano, certo? E a Bíblia, certo? No seu manuseio, na sua pregação, na sua administração, ela sujeita-se ao governo humano, da interpretação, da aplicação, tá? E de certa forma do arbítrio, certo? Essa vontade aqui, essa expressão, certo? Ela é parte do governo humano entregue em nossas mãos, ok? E como nós estamos dizendo aqui, o Senhor, na sua inspiração, Ele produziu essa revelação, certo? Mas não a caracterizou como divina. Santa, ok. Divina, não, certo? A palavra é santa, certo? A Escritura é santa, mas a divindade, certo? É quem inspirou as Escrituras. A divindade é Deus, o Senhor da palavra, o Senhor da profecia, o Senhor das Escrituras, certo? Então, tem tanta gente que tem prazer em tentar querer obedecer o que está escrito, mas não ama aquele que a escreveu e nem presta-lhe culto devido. Então, esse interesse de obedecer a Bíblia, ele não tem nenhum futuro, certo? A não ser prejudicial, certo? Então, a Escritura inspirada por Deus é útil, certo? Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter de generis, certo? Ou gêneros, ok? Então, a Escritura ela foi soprada, né? No termo original, a inspiração é sopro. Deus soprou a revelação ao coração dos homens que a escreveram, tá? E interessante que até na Escritura, Deus usou homens para escrever, né? Por que não estava lá uma mulher para escrever? Mas Deus usou homens para escrever. Por que não estava ali um dos livros escritos? Certo? Porque a ideia da Escritura, mesmo que leve nomes de Ruth, Esther, certo? A ideia da inspiração e da revelação, ela passa pelo governo humano, certo? Ela passa por uma administração que na sua revelação tem como protagonismo a figura masculina, porque Deus já impetrava ali o sistema de governo da sua doutrina, da sua igreja, né? E isso tudo é algo observador, certo? E a Bíblia Sagrada, a lei do Senhor, como está escrito, é perfeita, Salmo 19:7,
E a palavra de Deus é a palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar, certo? Então, ela é inerrante, é infalível, certo? É perfeita, certo? É inviolável. A Escritura, ela traz isso na sua natureza, na sua essência. E a gente, quando define essa palavra Bíblia, a gente não vai encontrar esse texto na Bíblia Sagrada, não vai, certo? É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, né? Era o biblos, né? Que era uma folha de papiro, um tipo de material que se preparava para nele se escrever. Aí um rolo de papiro de tamanho pequeno, certo? Era chamado de biblion, né? Era um rolo, era o costume da época, e naquele rolo estava escrito as profecias. Foi um rolo desse que Jesus abriu quando chegou na sinagoga, certo? E a gente, nessas várias traduções da Bíblia Sagrada, né, que surgiram, e que traz nela as Escrituras, nesse conjunto de livros, traz a palavra de Deus, que gera e produz a doutrina para a igreja, né? Então, a autoridade da Bíblia, nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como um movimento que baseia suas crenças e suas práticas nas emoções e ensina, não é, crença no cânon aberto, ou seja, um cânon volúvel, uma organização bíblica sem nenhuma regência. E os pentecostais hoje, a doutrina pentecostal tem sido vista por muitos, e com razão até, em certa parte, pelo mau testemunho que muitos pentecostais estão dando. Muitos irmãos, muitos crentes que dizem ser pentecostais hoje, têm se adotado costumes, métodos de culto, formas de autorregência, de autodomínio, tá? Que não condiz com a verdadeira doutrina pentecostal, que se dá na pessoalidade do Espírito Santo, nos seus dons operantes, certo? No batismo com o Espírito Santo, mas isso tudo tem sido administrado por estes que se dizem pentecostais de forma irresponsável, de maneira que a visibilidade do Pentecoste ou pentecostal tem sido maculada, tem sido não bem quista nem bem vista por parte daqueles que, como eu disse, até de certa forma presenciam mau testemunho, né? Diante de certos movimentos, de certas filosofias de pregação, de certos contextos definidores, né, de o que é o Pentecoste, que agora cada um pensa de um jeito. Pentecoste para mim é isso, o outro diz Pentecoste para mim é aquilo, e a doutrina pentecostal não é de particular interpretação, mas os fundamentos do pentecostalismo verdadeiro se dá na atualidade da palavra, da Bíblia, e na atuação do Espírito Santo. Fora isso, não existe pentecostalismo. Fora isso, não existe a natureza do Pentecoste, tá? Que aqui na Bíblia Sagrada vem retratando para nós. Mas, certo? Alguns têm fantasiado e mistificado essa doutrina pentecostal, traduzindo ou trazendo para dentro dos seus cultos, certo? Ritos sensacionalistas, movimentos mirabolantes e, certo? Exorbitantemente entorpecedores, a ponto de, num culto pentecostal, como eles dizem, dizer que não sabiam o que estava mais fazendo, dizer que estava tão cheio que estava fora de si, dizer que estava tão tomado e possuído pelo Espírito que não sentia mais nada. Quer dizer, isso são expressões de quem não conhece nada do que é a racionalidade da doutrina cultual a Deus. Isso é mentalidade de quem vive aventuradamente em busca de argumentações sensacionais a ponto de satisfazer o seu psicológico, certo? Movimentando o seu corpo segundo o seu bel prazer,
e adotando isso como uma doutrina para o meio pentecostal. Com base nisso é que o pentecostal verdadeiro tem sido alvo de descrédito, de anulação no meio de um contexto em que o cristianismo, certo? Ele é cobrado por isso, né? E havemos de dar resposta a toda essa situação. Portanto, meus irmãos, analisando isso, a gente compreende que um dos nossos fundamentos pentecostais aqui, que muitos acham que é algo fora da Bíblia, e a gente compreende que a doutrina pentecostal ela não é uma irresponsabilidade escriturística, não é uma responsabilidade a título de interpretação, que alguém chegou, interpretou, escreveu sobre isso e pronto. Não, isso aqui é uma vivência, é uma praticidade compreendida. Você não vai encontrar na Bíblia o termo pentecostal, assim como não vai encontrar também, né, o termo trindade, mas sabe-se que a trindade ela é compreendida, ela é provada na Bíblia Sagrada, e o termo Pentecoste, certo? Que não há uma doutrina dizendo seja crente pentecostal, não há uma diretriz linear dizendo seja um crente pentecostal, não, certo? Mas Paulo vai escrever toda uma estrutura dos dons, toda uma sistemática dos dons do Espírito, certo? 1 Coríntios capítulo 12, né? Enfim, certo? E ele vai tratando disso como um dos elementos que abasilaria a fé pentecostal. Um dos argumentos que fundamentava a nossa crença era justamente a manifestação sobre a existência dos dons na vida do homem, o que provocaria neste, certo, uma capacitação sobrenatural para desenvolver o serviço, para edificar o corpo entre si e glorificar a Deus em suas ações, certo? Então, uma das características que nós estamos vendo aqui sobre o fundamento do Pentecoste é que são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação da Bíblia, canônica, na sua estrutura, ela encerrou com apóstolos do Novo Testamento, certo? E a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé que, particularmente, as Assembleias de Deus pregam, dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, certo? E acredito que você, independente de se congregar na Assembleia de Deus, na Batista, Presbiteriana ou outra, deve entender que a Bíblia é a única regra, certo? De conduta, a única regra de revelação, é a única regra de fé. Fora disso não há. Não há autoridade, não há governo humano que seja maior que a Bíblia. A Bíblia é a Constituição federativa do Reino de Deus. A Bíblia é a carta magna daquilo que vem nos regimentando para a vivência com Deus, certo? Então não pode-se ter, como o catolicismo tem, algo que já não é mais nem paralelo e nem equivalente, é algo que sobrepõe a Bíblia, que é a tradição. O catolicismo prega que a tradição é maior que a Bíblia, porque a tradição compreende naqueles que viveram e que escreveram os seus ensinamentos, que a partir dos seus ensinamentos, de suas experiências, é que nasce então a Bíblia. Aí é onde eles colocam que o livro da tradição, ou a tradição é maior, né, que a Bíblia, entendendo como já houve até declarações de líderes religiosos aí dizendo que a igreja é maior que a Bíblia, que a igreja é superior à Bíblia, né? Eu acredito que você já viu essa declaração por aí, tá certo? Então, nós não somos deístas. O que é deísta? O deísmo é a doutrina que afirma que Deus existe, de fato, mas que não tem um relacionamento direto com o homem, um relacionamento presente, participativo, comunicativo. É devido à estrutura desigual do homem com a de Deus. Deus não tem parte com o homem, logo, se assim sendo, o Espírito Santo não habitaria em nós. Então, para o deísmo, certo? O homem não tem essa aproximação de Deus, nem essa comunhão, nem Deus tem essa particularidade com o homem, ou essa comunhão, certo? E de longe, né? Ele está muito longe de nós
e não se envolve com os assuntos humanos. Para esse tipo de crença é assim, mas só que a gente crê o contrário, que Deus se envolve com a humanidade sim, Deus ele participa do relacionamento de sua própria criação, Deus ele trabalha entre a sua obra, certo? E Deus rege, controla, domina os seus feitos. Então, um Deus assim não pode estar ausente. Deus assim não pode coordenar, certo? Mesmo sendo ele Deus, ele quer participar. E aí quando vem o Emanuel, a expressão é Deus dentro do homem, certo? Deus com o homem. Isso prova essa comunicabilidade, certo? De Deus com a sua igreja, a princípio, com a humanidade relativamente, certo? Com a sua criação, certo? Operacionalmente, ok? Então, o que a gente entende aqui, certo? É que nós não somos destes, os pentecostais não creem que Deus é ausente de suas vidas. Pelo contrário, Deus está presente e diz, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele disse para os seus discípulos, não tenhais cuidado ou preocupação com o que haveis de dizer, com o que haveis de falar, porque o Espírito que habita em vós, ele vos falará, né? Ele falará por vós. Então o próprio Jesus disse que eu vou, se eu for, o Pai enviará outro em meu nome, que estará com vocês. Então Deus não é ausente da realidade humana, certo? Entendendo assim as características da palavra de Deus, primeiro é que a palavra de Deus ela é inspirada, como um fundamento para que a gente creia nisso, a palavra de Deus ela é inspirada. Tá? A Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem com autoridade divina. Mensagem com autoridade divina. Certo? Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, essa ideia da palavra grega theopneustos, certo? Que significa literalmente soprada por Deus, a Bíblia foi soprada por Deus. Soprada aos ouvidos de quem Deus quis, ao coração de quem Deus estava levantando, justamente para não falar o que bem queriam, para não escrever o que bem pensavam, mas o que Deus estava ordenando, certo? A palavra de Deus é revelada, além de inspirada, ela é revelada. A revelação escrita de Deus ao homem, pois através dela o Senhor se fez conhecido de forma especial. A revelação de Deus sobre Deus está nas Escrituras, que traz nela a palavra de Deus, certo? E a palavra de Deus ela é inerrante. Segundo o dicionário, a palavra inerrante significa que não pode errar, infalível, certo? E teologicamente a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as sagradas escrituras não contêm quaisquer erros, por serem inspirada, infalível e completa. Por que ela é inerrante? Porque é inspirada por Deus, infalível, projetada por Deus para não falhar, e completa, criada por Deus, produzida por Deus, sem defeitos, sem acréscimos e sem decréscimos, certo? Então, a gente entende dessa forma. O autor ele coloca aqui no segundo tópico, após falar da autoridade da Bíblia, isso tudo para nos mostrar que devemos ser comprometidos com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está intrínseca nas Escrituras e as Escrituras estão organizadamente sistematizadas nesse conjunto de livros chamado de Bíblia, então a gente tem que, a princípio, simpatizar com a Bíblia para, abrindo-a, ter esse interesse de examinar as suas Escrituras. Examinando suas Escrituras, a gente desperta na revelação de Deus para compreender as suas profecias que vêm em torno, certo, do Evangelho, que vem em torno da lei, que vem em torno dos salmos, dos livros doutrinários ou das cartas doutrinárias, que vem em termos dos profetas. E isso tudo, disse João, tendo Cristo como cabeça, né? Cristo é o cabeça, ok? Então, agora a gente trata do zelo pela doutrina. Primeiro,
a autoridade da Bíblia, o conhecimento da autoridade, certo? A aceitação à autoridade da Bíblia. Agora se trata do zelo pela doutrina. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologia cristã. Ou seja, você zelar pela doutrina bíblica, certo? É você se relacionar com a necessidade de você defender a fé cristã, certo? Defender o cristianismo, de defender aquilo que nós cremos, certo? A palavra de Deus, ela não precisa de defesa, mas a nossa fé empregada nela, sim. A nossa comunhão com ela, sim, certo? A nossa ligação com a palavra de Deus requer uma instrumentalidade capaz de refutar, repreender, persuadir, certo? Aqueles que, certo, vêm trazendo outra doutrina, tentando anular a propriedade da doutrina bíblica, tá certo? Então, zelo pela doutrina, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino, certo? E instrução, mas o termo apresenta-se vários níveis de significado. Por exemplo, Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui é importante dizer que tanto a doutrina teológica, a doutrina bíblica, certo? Elas estão ligadas à doutrina apostólica. Quando se trata da doutrina dos apóstolos, isso implica no governo estabelecido pelos apóstolos. Então não dá aquela ideia de eu só creio na Bíblia, eu só acredito na Bíblia, e não acreditar, não crer, não obedecer no apostolado bíblico, que seria hoje o teu pastor, certo? O líder espiritual. Se eu não dar crédito a essa autoridade espiritual que estabelece doutrina sobre nós, então nós não vamos ser um cristão verdadeiro. Nós não vamos estar inseridos, certo? Naqueles que vão herdar o reino dos céus, certo? É preciso, conforme está aqui, perseveravam os cristãos naquele tempo na doutrina dos apóstolos. Por que ele não diz na doutrina de Cristo? Por que ele não diz na doutrina da Bíblia, mas ele diz na doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos, na sua humanidade de governo, extraiu das suas experiências, das suas vivências, regras que pudessem nortear o crente a se achegar e a viver de forma ordenada, justa e decente o que está escrito na Bíblia. Se eu não ouvir a orientação de como eu devo obedecer à Bíblia, eu vou tentar obedecê-la de tudo que é jeito. Mas a Bíblia dizia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? E os apóstolos vieram trazendo a sua doutrina, ou na sua doutrina, certo? Todos os fundamentos que iriam ser úteis, necessários e fundamentais para que o cristão naquele dia pudesse se apropriar das Escrituras, tornando-se revelado por ela, né? Por Deus, né? Então, o conteúdo da fé é um outro elemento dessa doutrina. Primeiro, a instrução. Segundo, a fé. A fé é um elemento da doutrina. A doutrina vem trazendo a inspiração da fé. A doutrina vem trazendo essa organização, certo? Espiritual, que nos traz esse princípio de fé. E nós somos essas pessoas, né, que temos essa liberdade de pregar, de conhecer, de ensinar acerca da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos, né? Aquilo que as igrejas creem. Se elas creem, ela emprega um elemento de fé. E essa fé tirada da doutrina, das escrituras, para se usar como elemento firmador daquilo que a gente crê. Se o que nós estamos estabelecendo como credo pessoal, credo, certo? E ensinamos a uma plateia, se esse credo ele não for coerente com a Bíblia Sagrada, com a fé cristã, nós vamos ensinar e formar discípulos que não vai chegar a lugar nenhum, a não ser a distanciamento de Deus, certo? Então, o conteúdo de fé
trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Ensino sistemático sobre os dados da revelação. Certo? A doutrina traz a revelação. Tá? E é preciso se estudar sobre a revelação os seus dados, pontos esclarecedores, certo? Pontos elucidadores, né? Certo? Que vão trazer a compreensão daquilo que está escrito. E é dito aqui que esse ensino sistemático sobre os dados da revelação, ele é parte ou ele é fonte de conteúdo doutrinário, certo? Para que a nossa vida, certo? Que possa se empregar e se enquadrar dentro da doutrina que é a palavra de Deus, certo? Auxiliada pela experiência cristã com a ajuda do intelecto humano, certo? Essa revelação que tem como conteúdo doutrinário é a palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, ou seja, do raciocínio, certo? Da inteligência, certo? Que o homem recebe de Deus para poder esclarecer e interpretar aquilo que o próprio Deus tem falado, certo? E a nossa confissão de fé e a Bíblia. Zelo pela doutrina. Esse zelo compreende no ensino ou na instrução, no conteúdo da fé e na confissão de fé, certo? Que está relacionada com a Bíblia. Ok? Então, a nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, certo? Como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. Então, esse conteúdo de fé, essa confissão de fé, ela precisa ser baseada na doutrina, e uma doutrina fiel, uma doutrina verdadeira, uma doutrina que traz, certo? Elementos transformadores, elementos contundentes, que nos faz mudar de vida, que nos faz mudar de caminho, de trajetória. Tá? E quando a gente confessa essa fé, Paulo diz que aquele que confessa com a boca, ele deve crer também com o coração. Não basta, não é suficiente confessar, é preciso crer. A confissão se faz para declaração coletiva, para declaração testemunhal. A crença no coração, ela se procede para a edificação pessoal. Né? Só você e eu sabemos, e Deus, lógico, se nós estamos crendo ou não estamos crendo. Ainda que na boca tenha uma expressão confissionária, né? Ou seja, uma palavra de confissão, certo? A gente prossegue dizendo que a palavra de Deus é infalível, e dentro desses propósitos da palavra de Deus, que a lição é comprometidos com a palavra de Deus. Por que devemos ser comprometidos com a palavra de Deus? Certo? Porque ela foi escrita para o nosso ensino. Porque a palavra de Deus foi escrita escrituristicamente, revelada profeticamente e inspirada intelectualmente a homens, foi escrita para nosso ensino. Paulo diz: tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. Então, por que é que nós devemos nos comprometer com a palavra de Deus? Tem tanta gente querendo se comprometer com a igreja, querendo se comprometer com a obra, querendo se comprometer com o serviço, querendo se comprometer com a adoração, querendo se comprometer até com a nova vida, mas não se compromete com a palavra de Deus. Por quê? Porque todas essas coisas que eu falei agora, que muita gente quer se comprometer segundo a sua própria orientação e não segundo a vontade de Deus. Quer ser crente do jeito que quer servir do jeito que quer fazer a obra do jeito que quer, porque o outro faz assim, vai fazer também, quer santificar-se do jeito que quer, excluindo de si, certo? A essência da palavra de Deus, que é o sumário que nos orienta e que nos conduz a fazer todas essas coisas de forma correta, né? Então, comprometa-se a princípio com a palavra de Deus. E aí você vai aprender a se comprometer com tudo aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinando, certo?
Então, por que devemos comprometer com a palavra de Deus? Porque a Bíblia foi escrita para aviso nosso. Primeiro, para ensino. Segundo, para nos avisar. Se ela foi escrita para nos avisar, então importa que a gente tenha uma ligação de compromisso com isso, certo? O mesmo apóstolo assevera acerca da Bíblia que as coisas que estão escritas para aviso nosso, conforme 1 Coríntios 10:11. Estão escritas para nos avisar, nos advertir, para abrir os nossos olhos, certo? Por isso que devemos nos comprometer em obedecer, conhecer, servir, né, a Deus por meio das Escrituras, por meio da palavra, comprometidos com o que a Bíblia ensina. Tudo parte de como a Bíblia diz. Jesus disse: aquele que crê em mim, como está escrito. Então Jesus usa a Escritura no seu âmbito profético, no seu âmbito doutrinário e no seu âmbito teológico, para nos inspirar a obediência modelar acerca da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um modelo. A Bíblia é uma cúpula que nos compreende no seu formato original. Não dá para colocar um cubo em um círculo, porque os formatos não são iguais. Portanto, a Bíblia, Paulo disse, devemos nos conformar com ela, não nos conformando com a nossa velha mentalidade, mas sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, para que só assim a gente entenda qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é expressa na palavra de Deus, que por sua vez é traduzida nas Escrituras, que, revelada pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, é nos iluminada para interpretações, e esta não de homem, mas de Deus. Por que nós devemos nos comprometer com a Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita para nos instruir no caminho certo. Primeiro, foi escrita para nos ensinar. Segundo, para nos avisar, certo? E tudo que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia tem explicação para isso. Essa pandemia que está acontecendo, a Bíblia foi escrita para nos avisar sobre isso. Que nos últimos dias haveria de acontecer várias epidemias sobre o mundo. Está escrito, certo? As epidemias não são algo estranho da Bíblia. Por incrível que pareça, está sendo algo estranho do crente. Mas da Bíblia não. Se a gente lê a Bíblia, nós vamos entender que epidemias, doenças, pestes, tudo isso a Bíblia já vem profetizando, certo? Sobre esses fatos, sobre esses casos, certo? E por que devemos nos comprometer com a Bíblia? Porque ela foi escrita para nos instruir no caminho certo. Instruir é diferente de ensinar. Ensinar é tornar a mente do discípulo conhecedora do conteúdo. Instruir é tornar as mãos do discípulo praticantes do conhecimento, viventes do conhecimento. Então a Bíblia está precisando a igreja do Senhor está precisando de instrutores, não é de ensinadores. O instrutor, que além de passar o conhecimento, leva o homem a fazer certo, certo? Está ali para conduzi-lo à prática certa. É a ortopraxia, né? Então, por que nós devemos estudar a Bíblia ou comprometer-se com a Bíblia? Primeiro, porque é para ensino nosso. Segundo, porque ela foi escrita para nos avisar. Terceiro, que ela foi escrita para nos instruir no caminho certo. Paulo escreveu para o jovem obreiro Timóteo, dos quais irmãos propósitos das Escrituras, muitos, em relação ao homem, e ele diz que toda a Escritura é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Toda a Escritura, ela é própria para isso. Ela é preparada e proveitosa. Própria, preparada e proveitosa. Para redarguir, ensinar, corrigir, certo? Instruir em justiça. Certo? Então, devemos crer. Por que devemos nos comprometer com essas Escrituras? Por isto, né? E o cuidado quanto a esses modismos, é o terceiro tópico da lição. Cuidado quanto aos modismos, certo?
o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos, certo? E servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos, certo? E persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Então, estamos vivendo uma onda de modas que, desde que o cristianismo surgiu, a partir do seu líder chamado Jesus, as modas vêm surgindo, né? E cada vez mais forte, certo? Nos dias de Martim Lutero, 1500, certo? Depois de Cristo, né? Estava uma moda incrível no meio do cristianismo, no meio da religião, certo? De que se pagava para ter sua alma tirada do inferno, ou antes de chegar lá. E isso estava tão ligado na mente do povo, porque moda leva o povo a bitolar naquilo que ela vem ditando, né? Mesmo ele não tendo condições de seguir aquela moda, ele vai sacrificar, ele vai correr, para que ele siga aquela moda, não é assim? Quando se vê uma roupa na moda, né, as pessoas vão, se esforçam, né, para acompanhar aquela moda. Mas daqui a pouco a moda passa, termina que alguém nem conseguiu alcançar o ritmo da moda, não conseguiu alcançar, certo, o sentido da moda e terminou ficando sem moda nenhuma, né? E o cristianismo tem sofrido muitos ataques por meio de alguns modismos. Principalmente o meio pentecostal tem surgido muitos ataques por meio desses modismos, certo? E o que é esse modismo? Essa palavra traz a ideia que está na moda, do que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, né? Ventos de doutrina que vêm e depois vai embora. É a moda, certo? Eu fico interessante assim porque surge uma moda lá no mundo de roupa. Aí os crentes querem usar aquela mesma moda no meio do seu convívio cristão. Surge uma moda de música. Os crentes trazem a mesma ideia de moda para dentro do louvor sacro, do louvor santo cristão. Surge uma moda de culto. O que tem surgido hoje de modismo de culto não está escrito, né? O que tem surgido de hoje de moda, de como cultuar, e aí alguém diz, não, o culto está sem graça, vamos botar aqui uma coisa que seja diferente, né? Para que o povo se sinta atraído. Meu irmão, o modelo de culto da igreja, ou para a igreja, eu falei isso outro dia, os elementos do culto, eles são pré-estabelecidos por Deus, e esses modismos que têm surgido para a atração física e emocional da igreja, tem invadido o meio cristão a partir da ideia, certo? Do neopentecostalismo, porque surgiu agora o neopentecostalismo com base nas doutrinas simbólicas, aquilo tudo que movimenta o seu culto com base em símbolos, né? Com base em pedaços de pau, em sal, em azeites, em um monte de coisa, certo? Isso é moda, certo? E o modismo da própria operação dos cultos, certo? Que está se criando, tirando aquela essência verdadeira dos cultos e está se colocando vários tipos de situações que daqui a pouco vai embora e vem outro vento de doutrina. E assim a orientação da Bíblia é para que se refute isso, ou seja, traga um conhecimento ou ensinamento que possa banir isso do vosso meio, tá? A orientação da Bíblia é: se oponha sistematicamente e irredutivamente a esses ensinos, não aceite, certo? E busque tirar as pessoas que ensinam errada e tragam para o caminho certo, né? Não é expulsar para o mundo, é tirá-la do caminho errado e trazê-la para o caminho certo. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer com aqueles que trazem outra doutrina, certo? Então, esse modismo, a lição vem nos trazendo aqui a advertência de nós lutarmos contra essas modas que têm surgido no meio cristão, que têm entrado no meio das igrejas. E a gente vence a moda quando a gente vence ela lá fora. Quando a gente vai lá fora e percebe a moda que está surgindo no mundo,
a gente diz, olha, vai querer entrar lá, mas lá não entra. E quando a gente arranca a moda pela raiz, ela estando ainda lá no mundo, a gente não permite que ela entre na igreja. Onde é que a mocidade aprende a se vestir de certas formas? Onde é que os obreiros aprendem, certo, a obedecer lideranças de certas formas? Onde é que as senhoras aprendem a se submeter às lideranças e ao bom testemunho de certas formas erradas? Lá fora. Tudo isso se aprende lá fora. Aí traz para dentro da igreja e quer se vivenciar isso do jeito que o mundo vive. Quer fazer isso do jeito que o mundo faz. Quer servir a Deus da maneira que o mundo serve. Quer adorar a Deus do jeito que o mundo serve, certo? E aí isso não está escrito como doutrina para nós. Antes, a gente deve abandonar a nossa maneira que se tinha antes e que o mundo apresenta, certo? Porque a nossa conduta de culto, o Espírito Santo é quem opera em nós. E não é pastor, não é líder, não é ninguém que agora vai ditar regras de como você deve cultuar, de como você deve adorar. A adoração é algo subjetivo, pessoal, espiritual, e que não deve se trazer do mundo para dentro da igreja e nem deve se trazer como modelo de igrejas o tipo de adoração. Não. Paulo vem dizendo, certo, essas verdades. E o autor coloca aqui que no passar do tempo surgiram alguns modismos, algumas modas, tipo a unção do caicai, né? Ele coloca aqui essa moda. E hoje essa moda está presente, não está não? Essa moda chamada da unção do caicai, né? E isso tem muito sido prejudicial ao verdadeiro Pentecoste, ao verdadeiro pentecostalismo, certo? Porque estão brincando com essas coisas. O diabo tem tomado a ocasião dessa unção do caicai, né? Banalizado a imposição de mãos, certo? Futilizado a unção sobre o azeite ou com o azeite, certo? O diabo tem sarcasticado, certo? A impetração da libertação, da ordem para expulsar demônio, certo? O inimigo tem brincado com as experiências espirituais no meio de um povo irresponsavelmente pentecostal. Um povo que, como eu disse, acabei de dizer agora, tem banalizado, certo? Aquilo que é graça irresistível, poder insuportável. É lógico que quando Deus quer agir na vida do homem, o homem não vai, segundo a vontade de Deus, o homem não vai se colocar de pé pela expressão, certo, soberana do poder de Deus. Se Deus quiser, o homem não vai poder de pé. Daniel cai e cai morto. João, quando viu, cai morto, certo? Homens que se depararam com a luminosidade da glória de Deus e não se contiveram de pé, certo? Porque o Senhor ali estava agindo de uma maneira soberana, certo? Mas hoje, a igreja por aí, que qualquer momento cai para lá, o outro cai para cá. E tem mais uma coisa, certo? E há um perigo de auto se machucar. Eu não sei que queda é essa que precisa alguém estar atrás dele para segurar. Eu não vejo Deus dependendo de auxílio para operar. Mas essa ideia do caicai já precisa ficar alguém atrás, né? Porque senão vai se machucar. Mas não é Deus que está operando? Como é que Deus vai operar na vida do homem? E o homem precisa do outro para segurar, porque senão ele vai se machucar. Então são essas ideias que vem trazendo para dentro da igreja, e um desses modismos é esse. E essa moda está presente já desde muito tempo, certo? Desde muito tempo. E aí, quando se acontece de forma verdadeira e justa, as pessoas vão dizer que é, tá, um tipo da moda, quando na verdade você não está envolvida nessa moda, mas Deus operou e fez, né? Mas a visibilidade está sendo pejorativa, né? Então, outro modismo que o autor coloca aqui é esse movimento G12, que dispensa a ideia congregacional como um símbolo, certo, da orientação do culto, ou seja, a igreja, a congregação. O G12 funciona nas casas, né? Não precisa congregação, basta você se reunir nas casas. E a igreja, o templo, a casa de Deus,
ela não foi idealizada por homem. O Senhor mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração, de ensino, de adoração, de culto para todos os povos, certo? Então, houve um outro modismo chamado de febre dos anjos, em que tinha os anjos como um objeto de culto. Os anjos ganharam uma visibilidade e importância maior. Isso são modas que trouxeram ao longo do tempo, certo? E onde estão esses homens que promoveram essas modas, certo? Não há como combater esses abusos e essas práticas sem o conhecimento adequado de Deus. É com o conhecimento da verdade que a gente vai expulsar essas modas do nosso meio. Não aceite na sua casa essas modas, certo? Que alguém vem dizendo, não, pois na minha casa eu faço assim. Na minha casa eu ajeito assim. A gente tem lá um lugar que a gente coloca assim. Se não for conforme a doutrina da Bíblia, certo? Não aceite isso dentro da sua casa e nem tampouco dentro da casa de Deus. Se alguém vem trazendo outra doutrina, outra prática de culto, certo? Outra situação de culto, não aceite, porque isso foge da vontade de Deus, certo? Então, por que nós devemos obedecer a esse compromisso com a palavra de Deus? O que isso nos traz, né, de garantia, certo? Esse comprometimento com a palavra de Deus. Primeiro, ela é o manual do crente. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do crente. Por isso é que nós devemos dar crédito a esse comprometimento, a obediência a esse compromisso. Porque a palavra de Deus, ela é manual do crente. É o livro, texto do cristão. Ela nos ensina como devemos amar, temer e obedecer a Deus. É a palavra de Deus. E se a gente não se comprometer com o que está escrito, a gente vai querer amar, temer, certo? E obedecer do jeito que a gente bem quer. E aí erra, certo? E aí uns diz, não, a minha visão é essa. O outro diz, não, a minha forma de temer é essa. Não tem isso não, gente. Não tem essa ideia de que eu vou temer de um jeito, o outro vai temer do outro, certo? Não, certo? A Bíblia, ela traz a regra de como amar, temer e obedecer a Deus. É a Bíblia que traz, é a palavra de Deus. Então, por que devemos nos comprometer? Que crédito há nisso? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual, é aquilo que vem dizendo como nós devemos amar, temer e obedecer. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, temer a Deus como princípio da sabedoria e obedecer a Deus em vez do sacrifício. Tá? Por que nós devemos comprometer-nos com essa palavra? O que nós temos de interessante nisso? Porque ela alimenta nossas almas. A palavra de Deus é que nos alimenta. Está escrito, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite espiritual não falsificado, porque por ele você vai crescer. A orientação que a Bíblia nos traz, a desejar afetuosamente, com afeto, com simpatia, com comunhão, desejar como meninos, certo? Novamente nascidos, entendeu? O leite racional, que tem como característica a não falsificação e o crescimento, certo? De vitamina, de suplemento, de complemento para nosso crescimento espiritual. Isso mostra que a Bíblia ela nos alimenta. A palavra de Deus é que vem nos alimentando como leite, que vem, e o leite só atua na maternidade inicial. Por isso que Paulo diz, olha, se quer se afeiçoar a palavra de Deus como leite, deve ter como característica não um leite para adulto, um leite preparado para adulto, mas um leite preparado para meninos nascidos na sua infância. E o leite ele deve ser tomado, né? O leite que prepara para o adulto não é o mesmo que para a criança. E a Bíblia, a orientação dela está dizendo, deseje esse leite como que você ainda fosse um menino, agora nascido de novo, tomando o leite inicial, tomando o leite que dá crescimento, um leite que produz estrutura, um leite que produz imunidade, um leite que produz comunhão, entendeu? E aí, o que se tem como crédito em cumprir a palavra de Deus, comprometer-se com ela? Ela é a espada do Espírito. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que, falando das armaduras de Deus, onde ele descreve diversas
a peças da armadura, e por fim ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé e empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada é instrumento de ataque. Espada é instrumento que fere, espada é instrumento que divide. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Então a espada do Senhor é aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito, dividindo, discernindo, né, as intenções, os sentimentos, né, as emoções, certo? As verdades, o conhecimento do coração humano, entendeu? Outra coisa, que devemos dar crédito à palavra de Deus cumprindo, certo? Nos comprometendo com ela. Porque é um livro diferente de todos os outros livros. Isso aí é um livro que nos traz toda essa advertência para a gente seguir obedecendo essa palavra de Deus, certo? Que é um livro que não tem igual. Não é igual. A sua organização, a sua estrutura literária, o seu contexto geográfico, histórico, profético, teológico, certo? Científico, certo? É diferente de todos os outros, ok? Como é que a gente combate esses modismos, gente, que vem querendo tirar a verdade da doutrina bíblica do nosso meio? Como é que nós combatemos esses modismos que quer tirar da mãe a autoridade sobre o seu filho, que quer tirar do pai o governo sobre sua casa, que quer tirar do marido a autoridade, certo? Do cabeça do lar? Como é que a gente combate esse modismo que quer tirar dos nossos jovens, certo? A sua liberdade de adoração, certo? A sua criatividade. Esses modismos querem substituir tudo isso e quer acorrentar a mocidade, o teu filho, certo? A tua casa, quer acorrentar nos moldes que o mundo adota para governar os seus regimentos. Mas você, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da palavra, comprometido com a palavra, você mãe, você pai, tem autoridade para rebater tudo que é de moda, que quer entrar na sua casa para querer acorrentar seu filho, para querer manipular a sua forma de coordenar a sua casa, certo? É um que chega e diz, não, tem que fazer assim, assim não vai, não, você repreenda isso, porque quem dá a orientação para você coordenar e dirigir a sua casa é a palavra de Deus. É ela que vai te orientar como você educar seu filho, como você orientar a sua vida, como você administrar a sua casa. E não essas modas que estão surgindo por aí e que usa a boca de próprios crentes para querer lhe chamar a atenção e dizer não faça assim ou faça assim. Se não for conforme a palavra de Deus, você nem ouça e nem dê atenção. Antes, repreenda e tire essa tal pessoa dessa vida de desobediência, né, que ela está servindo ao mundo, querendo trazer para dentro de casa o mesmo estilo de governo, certo? Quem manda na sua vida é o Senhor, quem dirige sua vida é o manual chamado Palavra de Deus, é quem vem nos orientando e dizendo como devemos seguir, certo? Então, como é que a gente deve combater essas heresias, esses modismos? Certo? Está escrito, para a gente terminar, que é nos apresentando diante de Deus. Não tem como vencer essas modas sem que a gente esteja na presença de Deus. O homem na presença de Deus é garantia de sair dela, entre aspas, com a solução, com a resposta, com a comunhão, com a consolação. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos apresentar diante do trono do Senhor, da presença de Deus, a fim de alcançar, primeiro, misericórdia, segundo, o favor de Deus sobre nós, e terceiro, alcançar dele o tempo favorável da nossa bênção, da nossa vitória, certo? Então, como é que a gente vai vencer essas modas que tem por aí? Que a cada dia que passa você tem que lutar para comprovar a tua fé, para que você se convença de uma vez por todas que você está no caminho, que você está firme, certo? Porque as investidas intelectuais são profundas, vem através de televisão, de som, de leitura, de tudo, certo? Vem querendo tirar de você aquilo que você aprendeu, certo? Querendo jogar na tua mente, certo? Coisas novas.
coisas novices que vem trazendo, não novidades, mas na verdade coisas que vêm maquiando o que na verdade tem sido novo a cada dia, que é a palavra de Deus, que nas suas misericórdias se renova. A palavra de Deus não se renova, a palavra de Deus não se atualiza, certo? As misericórdias dele é que dia a dia vai se empregando sobre nós, certo? A atualidade dos seus efeitos, da sua graça. Paulo diz que para a gente vencer esses modismos é preciso nos apresentar diante de Deus. Segundo, ele diz que é estarmos como obreiros que não têm do que se vergonhar. Ele diz que para a gente combater essas modas, certo? A gente precisa estar na condição de obreiro, e aqui não é só homem, é mulher, certo? Obreiro que não tem do que se vergonhar. Obreiros que ninguém vai olhar e vai dizer, não, isso aí não é crente não. Isso aí, a igreja dele lá, eu vejo que é uma igreja pentecostal, um povo que adora, que serve a Deus. Mas se esse obreiro ou essa obreira, certo? Ela for uma pessoa que não professa uma fé verdadeira. E quando alguém vai visitar a sua igreja, se encontra lá coisas que ele diz, eu vi isso ontem. Aonde? No show do grafite. Eu vi isso ontem. Aonde? Ali no centro de Macumba. Eu vi isso ontem. Aonde? Certo? Ali numa roda de bêbado, de bares. Estava desse mesmo jeito. Estava dessa mesma forma. Como? Contendas, modismo de culto, liturgia que parece mais entretenimento de circos do que um culto sagrado ao Senhor, tá? Situações que se apresentam, que na verdade se vê mais uma boutique ou um shopping de desfile de moda, certo? E na verdade alguém olha e diz, não, eu vi isso ontem, alguém querendo aparecer mais do que o outro, e eu estou vendo isso aqui dentro dessa igreja. Então esse tipo de obreiro, de obreira, que leva uma pessoa para lá, ele vai ter do que se vergonhar. Porque alguém vai dizer, não, isso aqui não é uma igreja, isso aqui eu estou em todo lugar, menos em um culto, isso aqui eu devo estar numa praça, porque reverência nenhuma tem, respeito nenhum tem, certo? Não tem compromisso com nada, as coisas são feitas relaxadamente, o mundo, nem o mundo se faz assim, porque as obras do mundo elas se fazem, certo? Com muito compromisso. Não é assim que a Bíblia ensina? Que o mundo, filho das trevas, muitas vezes são mais perfeitos nas suas obras do que os próprios filhos da luz. Porque lá se faz com compromisso. As festas que se organizam, os seus cultos idólatras, né? Os seus rituais de prostituição, de entorpecimentos através de drogas, enfim, o mundo criminal, tudo isso é organizado. E por que que o culto a Deus, a vida cristã, a igreja tem que sofrer essa vergonha de que não há uma organização, certo? Então como é que a gente vence essas modas? Apresentando-se diante de Deus. Segundo, estando diante dele, agora apresentado, estando diante dele como obreiro, como alguém que serve, como alguém que tem serviço prestado, como alguém que atua. Não é como alguém teórico que diz que é e não é, como alguém que diz que é e não faz. É como obreiro. A palavra de obreiro é aquele que obra, é aquele que produz obra, e obras que não são apontadas para a vergonha, mas apontadas para a justiça. E terceiro, como é que a gente combate essas modas? Certo? Manejando bem a palavra da verdade. Manejando bem a palavra da verdade. Não é manusear, é manejar. Manusear é uma coisa, manejar é outra coisa. Qual a diferença, irmão, entre manusear e manejar? Manejar é operar com as mãos, ou manusear é operar com as mãos. Manejar, certo? É administrar aquilo que está em suas mãos, certo? Então, nas nossas mãos está as Escrituras Sagradas, e nós devemos manejá-la de forma justa, de forma coerente, para que a gente possa, entendendo o conteúdo das Escrituras, a gente possa assim vencer essas heresias
combater essas modas que estão por aí e que vêm contrariando o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Portanto, a gente encerra nessa noite essa lição de número 8, que tem por título Comprometidos com a palavra de Deus, dizendo que devemos estar comprometidos com a autoridade da Bíblia, devemos estar comprometidos com o zelo da doutrina e devemos estar comprometidos com a preparação para combater as modas e os modismos que estão querendo entrar, estão conseguindo entrar em nossas igrejas. Que Deus abençoe, e a conclusão de tudo é: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Não é livro de autoajuda que vai ter autoridade sobre você. Não é livro sociológico que vai ter autoridade sobre você. Não é livro científico na área da psicologia, psiquiatria, da psicanálise que vai ter autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é livro científico nenhum que tenha autoridade de mudar a sua vida e de te fazer vitorioso, vitoriosa. É a Bíblia Sagrada. É ela que tem autoridade para te dizer como é que você deve dirigir-se, administrar e se conduzir na sua casa, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Então, Deus abençoe, estejamos e sejamos comprometidos com a palavra de Deus, porque o verdadeiro pentecostalismo é marcado pelo comprometimento com a palavra de Deus. Deus abençoe, Deus em Cristo vos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Até próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor com as nossas orações. Josenilton Silva. Amém.